Fala galera, Guilherme Silva aqui, vou trazer a análise diária do Bitcoin. Então pessoal, o Bitcoin nesse momento aí caindo 2,77%, vamos ver os alvos aí que ele tem para baixo, a gente está entrando em correção, vamos ver até onde a gente pode ir, vamos ver até onde a gente foi. Também a gente tinha marcado alguns alvos ali do último pivô que a gente deixou, eu acredito que a gente bateu meio que na cabeça do primeiro alvo, a gente até tinha o segundo e o terceiro, mas sempre ali no primeiro alvo de FIBO a gente vai encontrar um tipo de resistência. Vamos também ver em que parte da retração do bear market a gente bateu para estar encontrando essa resistência, e também vamos dar uma passadinha lá na S&P, beleza? Pessoal, sem mais delongas, bora pro vídeo. Então, pessoal, vamos primeiro para o Bitcoin, depois a gente vai dar uma passadinha ali na S&P, tá? O que a gente tem aqui? Lembra que eu tinha marcado este pivô como um possível rompimento e um alvo? Os alvos que a gente tinha, vamos ver aonde que a gente atingiu. Pega o fundo do pivô e marca o primeiro alvo. Tá? O primeiro alvo seria esse aqui, porque a gente está projetando aqui 38,20% na cabeça do pivô, a gente bateu praticamente na cabeça desse primeiro alvo e agora está retraindo. A gente teria um segundo alvo também, mas teria que passar do primeiro, é lógico. E aí o alvo seria lá nos 32 mil dólares. Neste momento aqui retraindo. O que a gente tem num 4 horas? Observe num 4 horas como estava claro, digamos, a possibilidade de baixa. Se você observar, a gente deixa um ombro, cabeça, ombro aqui, ó, bem de lado, assim, tá vendo? E aí aqui, neste candle aqui das 13 horas do dia de hoje, dia 16, ontem, domingo, ele já deixou essa estrela aqui nesta região, formando aqui o nosso ombro direito, e a gente entra em rompimento aqui, buscando alvos aqui para baixo. Se eu fosse considerar essa última pernada de alta, vamos lá, pegar aqui o gráfico de 4 horas, eu poderia considerar isso aqui, ó. Como eu vejo aqui, ó, deixa uma coisa... Onde que eu poderia considerar? Cara, eu consideraria daqui de baixo, tá, pessoal? Deste ponto até aqui. Este seria um primeiro alvo de retração, considerando essa última pernada. Então, a gente teria aqui 50% para bater ou 61,8. Agora, se eu olhar bem, digamos, toda essa pernada toda aqui, ó, aí eu teria que vir lá para baixo e considerar aqui também uma possibilidade. Mas vamos indo por partes, eu gosto de ir por partes. Primeiro eu pego a última pernada, marco ela para ver se a gente vai segurar, se a gente começa a cair, daí eu vou marcando os alvos seguintes. Acho que é uma forma bem mais interessante da gente trabalhar do que a gente tentar querer acertar, digamos, um alvo um pouco mais longo. Tu vai indo por alvos curtos até chegar nos mais longos, beleza? Peguem o gráfico semanal agora, vamos ver aonde que a gente bateu. Onde que a gente bateu desta retração toda aqui. Se eu puxar daqui de baixo, daqui de cima aqui para baixo, ó, tá lá, ó, a gente não chegou nos 50%. Sinceramente, pessoal, particularmente, eu acredito forte que a gente vai acabar batendo nos 50%, pelo menos antes de qualquer coisa. Essa correção aqui, se por acaso fosse virar a tendência de alta para baixa, porque neste momento a tendência de alta, inclusive eu até vou ter que adicionar minhas médias aqui, vou adicionar uma média móvel exponencial, pelo menos uma de 20 períodos, para a gente ter uma referência, que eu andei tirando ela porque estava mostrando daqui a pouco outras análises para vocês. Análise média de 20 períodos, tá aí ela, tá? Estamos trabalhando acima da média de 20 apontada para cima. A gente tem possibilidade de correção pelo menos próxima que a média de 20 no gráfico semanal. No gráfico diário, como é que a gente se encontra? Também no gráfico diário, apontados para cima, a gente tem ali, ó, muito provavelmente nesta última pernada que eu comentei com vocês, essa aqui, ó, se eu pegar aqui esta última pernada, olha onde a média de 20 se encontra, né? Bem em cima aqui dos 50%. Então, a gente tem bastante atuação de preço aqui. Não acredito que vai passar reto, acho que a gente vai dar uma segurada nessa região. Vamos dar uma olhadinha na S&P para ver o que está acontecendo, porque daqui a pouco que a gente possa estar corrigindo aqui no Bitcoin. Deixa eu pegar aqui S&P, ações exterior, S&P. S&P está subindo, interessante, porque eu prefiro que a S&P esteja subindo em caso de correção do Bitcoin, nos mostra que a gente está trabalhando de uma forma... a gente não está seguindo, tá, o que a S&P está fazendo. A S&P, pessoal, sinceramente, tá, ela caminha para o rompimento aqui, eu não consigo ver de outra forma. Se eu pegar o gráfico semanal da S&P, ó, gráfico semanal da S&P trabalhando acima da média de 20, a gente veio aqui, a gente não perdeu o fundo anterior, a gente está querendo vir romper o topo anterior. Se a gente rompe esse topo, pessoal, a S&P meio que confirma a tendência de alta. É a visão que eu tenho, tá, pessoal? A gente meio que fez um pivô, reparem que a gente fez esse pivô aqui, ó. A gente caiu, tá? A gente deixou esse fundo, a gente furou esse fundo foi rejeitado,
certo? Esse fundo aqui foi rejeitado, a gente sobe, a gente volta, a gente tenta deixar esse pivô, não consegue, a gente volta, a gente não fura o fundo também, então significa o quê? Que a gente faz um topo mais alto, mas a gente não deixa bem confirmado, né? Seria melhor ter pelo menos mais um candle confirmando aqui em cima. A gente volta, a gente não fura o fundo embaixo aqui. E aí agora a gente está vindo para furar de vez esse topo. No meu entendimento, pessoal, a S&P tem grandes chances aí de estar realmente confirmando a virada de tendência, apesar de tudo que tem acontecido aí no mundo, né? Digamos, do pessoal falando aí da possibilidade de recessão. Então eu acredito que sim, cara, a S&P está virando, a gente já corrigiu o que era para corrigir, pelo menos dentro deste bear market, a gente foi aí a quanto? Ó, 27% de correção. Não vou puxar para trás o histórico aqui da S&P, mas a média de correção da S&P baseado nos últimos bear markets, de acordo com algumas análises que eu já trouxe aqui no canal, só para mim não repetir, é mais ou menos 20%, tá, pessoal? O que eu quero dizer? Se eu pegar todas as correções que a gente tem, assim, todas as últimas, tá, e somar e dividir pelo número de correções que eu somei, dá mais ou menos 20% na média, Não significa que não possa corrigir mais, tá? A gente pega uma média para a gente ter uma noção do que está acontecendo. Agora, voltando para o Bitcoin, só para a gente ver o que mais eu posso mostrar para vocês, peguem o Bitcoin. A gente está nessa correção, marquem essas regiões que eu marquei para vocês. O que também dá para fazer aqui para a gente achar regiões relevantes de suporte. Se vocês pegarem essa ferramenta aqui do Volume Profile, que eu chamo de Volume Profile, mas no TradingView é outro nome, pega lá debaixo da última pernada e marque. Olha onde nós temos a região de maior volume. A gente está trabalhando acima dessa região aqui de maior volume. O que isso significa, pessoal? Que nesta região de preço aqui, quando a gente entrar dentro dessa região de acúmulo que a gente teve aqui, na casa dos 28 mil dólares, no meu entendimento vai ter muita gente defendendo a posição. Agora, se a gente estivesse para baixo já desta região de maior acúmulo, o que acontece? Nós iríamos subir, ia bater nessa região e aí o pessoal que está acumulado aqui em cima ia mostrar o quê? Que nós estamos com uma região de acúmulo aqui tentando forçar uma venda. E não é o caso aqui. Eu acho que o pessoal está acumulado, pelo menos considerando esta pernada. Tem uma região de maior acúmulo e aqui a gente tem uma boa região de suporte na casa dos 28 mil dólares. Pessoal, se vocês querem ver mais dicas como a gente está dando aqui, não deixe de se inscrever no canal. Como vocês estão vendo aí, a gente dá várias dicas para o pessoal que está começando e também para o pessoal mais antigo, beleza? Então se inscreva no canal porque é isso aí que nos motiva a gente a estar aqui gravando para vocês. Queria mostrar isso aqui para vocês. Vamos dar uma olhadinha aqui em força relativa, pessoal. Vou botar aqui. Deixa eu olhar o OBV como é que tá. Olhar o OBV como é que tá. Eu ia falar de força relativa, vamos olhar o OBV. OBV, interessante, a gente está trabalhando no mesmo range de preço, não estamos devolvendo. Gráfico semanal, vou ter que voltar isso aí. Pelo menos na Coinbase aqui que eu tô olhando, tá, pessoal? O que acontece? Cara, o OBV tá bem interessante. Por quê? Porque a gente corrige e a gente volta a ter demanda no ativo. Então, o OBV está nos mostrando que a gente não está perdendo força, que a gente está realmente andando para cima. Não estou assustado com essa correção, sinceramente, para mim é uma correção natural, isso vai acontecer. Não dá para se desesperar, tá? O que eu não quero ver no Bitcoin de forma alguma? Sinceramente, pessoal, para reverter a tendência, a gente vai ter que cair e furar esse fundo aqui, ó. A furar o fundo lá dos 19 mil dólares. Por quê? Porque é o fundo anterior. A gente aqui analisa a tendência, pessoal. A gente não fica analisando o que as pessoas querem ouvir. Lembra quando a gente estava caindo, eu estava sempre falando, pessoal, para mim a gente reverter a tendência de alta, de baixa para alta, eu preciso superar o topo anterior? Eu fiquei falando isso até a formação da deriva. Quando formou a deriva, eu comentei, pessoal, tem uma figura de reversão, porém, para a gente confirmar a virada de tendência, a gente vai ter que superar o topo anterior. Olha o que aconteceu, a gente supera o topo anterior, tendência de alta. Então é por isso que a gente segue o que o gráfico está nos dizendo, beleza, pessoal? Então, quem gostou do vídeo, deixa o like, compartilha e se inscreve no canal. Era isso, galera. Falou, abraço!